Por gentileza, você pode tomar o seu assento, fique à vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Quantos puderam desfrutar dessa presença do Espírito Santo nessa noite? Amém, meu irmão, glória a Deus, glorioso Senhor, aleluia. Meus irmãos, eu gostaria de partilhar uma palavra ao seu coração, ao nosso coração, uma palavra, uma parábola de Jesus Cristo, muito conhecida, que é a parábola do semeador. Eu gostaria que você, portanto, abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, Evangelho de Mateus capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 18, glória a Deus. A partir do versículo 18, Mateus capítulo 13, glória a Deus. Meus irmãos, antes de nós lermos o texto sagrado, é importante nós entendermos o que está se passando aqui nesse momento, o contexto que está aqui. Jesus vem de uma série de ministrações, pregação do Evangelho, de arrependimento, a verdade, ensinamentos do seu reino, mas chegou num determinado momento, a partir desse momento, do capítulo 13 em diante, Jesus, ele muda o tom da sua voz. Jesus, ele transiciona a forma com que ele ensina. A Bíblia diz que ele começa então a falar por meio de parábolas, histórias, tá? Por quê? Porque muitas pessoas estavam seguindo a Jesus apenas por conta dos sinais que Jesus operava, apenas por conta dos sinais que Jesus manifestava, os milagres que ele fazia. Então as multidões começaram a seguir Jesus porque, é óbvio, começaram a correr atrás de sinais. Você vê hoje pessoas da mesma forma correndo atrás de sinais. Você vê igrejas cheias muitas vezes, campanhas, você vê eventos, conferências que prometem milagres, prosperidades, coisas nessa terra, e aquilo lota de pessoas. As pessoas, a multidão sempre está atrás dos sinais que Jesus pode fazer. Alguém certa vez diz: dá-nos um sinal e nós vamos crer em você, Jesus. Dá-nos um sinal e nós vamos crer em você, Jesus. E Jesus não respondia a essas pessoas. Pelo contrário, ele disse: eu vou dar um sinal a vocês, o sinal vai ser o mesmo do profeta Jonas. Ele disse também que os últimos tempos, os sinais dos últimos tempos seriam também como nos dias de Noé, onde as pessoas casavam, davam-se em casamentos, comiam, bebiam, festejavam, ou seja, estavam distraídas. E Jesus não respondia a essas pessoas quando elas lhes pediam sinais. Jesus muda o tom da sua mensagem, porque Jesus, ele quer muito mais do que operar sinais, irmãos. Ele quer ser o centro das nossas vidas. Muitas pessoas receberam sinais de Jesus, muitas pessoas receberam milagres de Jesus, mas essas pessoas viraram as costas para Jesus quando ele estava na cruz. As mesmas pessoas que foram curadas por Jesus, talvez alguns mortos que foram ressuscitados por ele, talvez alguns que foram curados de lepra, libertos de endemoniamento, que estavam possessos por espíritos malignos, no dia da crucificação de Jesus, gritavam: solte a Barrabás. Isso Jesus quer ensinar às pessoas. Milagres não são suficientes, embora milagres sejam reais, amém? Milagres não são suficientes para salvar alguém, embora Jesus Cristo opere sinais, amém, meu irmão? Você já recebeu um sinal, um milagre da parte de Jesus? Eu já vi, já presenciei, já recebi inúmeros milagres de Jesus Cristo. Meu irmão, eu vi coisas que humanamente era impossível acontecer, e eu vi acontecendo, porque Jesus é real e opera sinais, opera maravilhas. Mas eu também compreendi algo ao longo dessa caminhada: sinais e milagres não são suficientes para que alguém permaneça no Evangelho, persista na caminhada cristã e seja salvo no final. Lembra quando Jesus curou 10 leprosos? Quem lembra aqui?
curou 10 leprosos. Irmão, que sinal glorioso, que milagre glorioso. A lepra era algo terrível naquele dia. Ninguém podia chegar perto de um leproso, eles tinham que viver isolado, era algo terrível. E Jesus cura 10 samaritanos, 10 leprosos. E a Bíblia diz que os 10 voltaram para a sua vida, mas apenas um retornou para agradecer ao Senhor. A margem é 1 para 10, irmão. A cada 10 que recebe um milagre, apenas um entende que maior do que o milagre é Cristo Jesus que fez o milagre. É por isso que nós celebramos, adoramos a Deus aqui no culto. E embora nós cremos, irmãos, que as pessoas muitas vezes entram aqui possessas de espírito maligno, enfermas, sabe, com crises em sua família, em seu casamento, e elas saem desse ambiente curadas, restauradas, libertas. Nós cremos nisso, mas mais do que isso, nós queremos que todos nós possamos nos certificar de que Cristo é o centro da nossa vida. Cristo vai continuar sendo o centro da nossa casa, da nossa família, do nosso dia a dia. Cristo vai ser maior do que qualquer sinal, meu irmão. Cristo é suficiente. Amém? Então por isso Jesus mudou o tom de voz. Por isso aqui Jesus começa a contar parábolas. E ele conta a parábola tão conhecida. Quantos já ouviram aqui a parábola do semeador? O semeador saiu a semear. E ele vai semeando, e uma parte da semente cai à beira do caminho, outra parte cai num solo rochoso, pedregoso, outra parte cai dentre os espinhos, e aí uma quarta parte cai então numa terra boa. E os discípulos não entendiam o que Jesus está querendo dizer com isso. Que negócio de terra, que negócio de semeador, que negócio de semente, era tudo novo para aqueles irmãos. Eles não entendiam, e aí Jesus então, ele vai explicar a parábola, meu irmão. Como Jesus tem paciência conosco, né? Como Jesus tem paciência conosco, meu irmão. Jesus não é igual aquele professor duro, né? Que fala uma vez só assim, aprendeu, se não aprendeu, agora se vira. Jesus, ele é muito longânimo, irmão. Jesus é muito paciente. Vocês não entenderam, não? Claro que ele dá uma bronquinha antes, né? Ele diz assim, como vocês não entenderam essa mensagem, como vocês vão entender as outras parábolas que eu vou contar a partir de agora? Mas eu vou explicar para vocês. E aí, então, ele começa a dizer, irmãos, que ele começou a falar por parábolas porque o povo endureceu o coração. O povo começou a endurecer sua cerviz, vinham procurá-lo apenas pelos sinais. Mas ele diz no versículo 16, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque vocês veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Bem-aventurados vocês, ó comunidade cristã Viver, igreja do Senhor, porque os olhos de vocês veem a Cristo, os ouvidos de vocês têm ouvido o Espírito Santo de Deus. Bem-aventurado aquele que ouve, aquele que enxerga, aqueles que estão buscando não apenas sinais das mãos do Senhor, mas sobretudo a presença dEle. Pois em verdade vos digo, verso 17, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês viram, e não viram, e ouvir aquilo que vocês ouviram e não ouviram. Ah, irmão, que glorioso. Nós estamos vivendo um tempo onde nós temos a presença real de Jesus Cristo. Muitos profetas no Antigo Testamento, você consegue entender que muitos profetas antigamente, por longos anos, irmãos, desejavam ver o Messias, desejavam tocar em Cristo, desejavam poder ouvir as palavras de Jesus Cristo, mas morreram antes dele vir. Eles conseguiam ver apenas uma sombra de quem era Jesus Cristo. E aí chegou o momento da plenitude dos tempos, há 2000 anos atrás, o Messias encarnado veio entre nós, o Verbo vivo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, cheio de graça e de verdade. E hoje, meu irmão, minha irmã, olha aqui para mim, hoje, eu e você consegue entender o privilégio que nós temos. Nós hoje, em 2026, somos mais privilegiados do que aqueles irmãos que viveram antes de Jesus, que desejaram ver a Cristo, mas não o viram, que desejaram ouvir as palavras dele, mas não conseguiram ter esse privilégio. Hoje nós estamos ouvindo a palavra do Senhor revelada a nós. Hoje nós temos a presença do Senhor que não vem apenas no domingo à noite, mas que permanece dentro de nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Olha que privilégio nós temos. Olha que privilégio temos, irmão. Você pode dar uma glória a Deus? Que privilégio, irmão. Que privilégio.
E aí Jesus, então, depois de falar isso aos discípulos, ele diz assim no verso 18: escutai-vos, pois a parábola do semeador. E aqui ele vai começar a explicação dele. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata aquilo que foi semeado no seu coração. Esse foi aquele que foi semeado à beira do caminho. Irmãos, uma grande parte das sementes caiu à beira do caminho. O semeador saiu a semear, foi lançando a semente. A Bíblia diz que uma parte dela caiu na beira do caminho, aonde todo mundo passa, vai para lá, vai para cá, pisoteia as sementes. E Jesus diz assim: essas pessoas que recebem, essas pessoas que têm o solo do seu coração como a beira do caminho, são aquelas que ouvem a palavra e não entendendo, vem o maligno e rouba aquela semente, rouba aquela palavra. Irmãos, eu e você, crendo ou não, nós estamos numa batalha espiritual. Você acredita nisso? Estamos numa batalha espiritual. Satanás, o diabo, nosso adversário, o inimigo das nossas almas, ele não brinca em serviço. E ele está ao nosso derredor, diz a palavra de Deus, buscando quem possa tragar como um leão. E quando a palavra de Deus é semeada em solos, em corações, em pessoas, como esse solo à beira do caminho, irmãos, e essa pessoa não entende a palavra, a Bíblia diz que Satanás então vem rapidamente como uma ave de rapina e arrebata essa semente, rouba essa semente. Nós estamos numa batalha contra o inimigo que quer roubar as sementes da palavra ao nosso coração, meu irmão, minha irmã. Nós estamos nessa batalha. Você já pensou que nós estamos aqui, talvez num grupo de 50, 60 pessoas, e cada um de nós vai ouvir a mesma palavra, vai ouvir o mesmo evangelho, mas talvez alguns de nós, e a nossa oração é para que não haja ninguém assim, possa ser como um solo à beira do caminho, que ouve essa palavra, e sai daqui dessa porta, vai para a sua vida, viver a sua semana, e como se nada tivesse acontecido, sem mudança alguma, sem transformação alguma. O que aconteceu? O inimigo roubou essa semente, o inimigo roubou essa palavra. Irmãos, imagine você, a gente chega num lugar como esse, muitas vezes carregado de coisas, carregado de conceitos, carregado de entendimentos, de ensinamentos que nós aprendemos ao longo da caminhada, e a gente chega diante de Jesus, chega no culto, e aí então a palavra é semeada aos corações, e essa palavra então, como que ela vai penetrar no coração se nós estamos carregados de coisas? Então essa palavra fica na superfície apenas, não tem espaço para entrar, porque nós já estamos carregados de coisas. Quem está entendendo, meu irmão? A gente chega no culto e aí ouve uma palavra que nós precisamos orar pelos nossos inimigos, abençoar aqueles que nos perseguem, perdoar as pessoas que estão tentando nos prejudicar, orar por eles, amá-los, perdoá-los. E aí a palavra cai aqui. Só que aqui dentro está cheio já de conceitos e achismos sobre esse assunto. Por exemplo, não acredito nisso, eu sempre fui ensinado que é toma lá da cá, se me tratou bem, eu vou tratar bem, mas se me tratou mal, também vai receber aquilo que fez. A gente está carregado de coisas já, a palavra fica na superfície, o inimigo vem e arrebata, e aquela semente não produz nada no coração. Amém? Quem está me entendendo? É por isso que para nós recebermos a palavra, meu irmão, minha irmã, nós precisamos primeiro nos esvaziar de nós. Esvaziamento. A famosa kenosi no grego, esvaziar-se de si mesmo. Não tem como eu receber a palavra de Jesus Cristo se eu venho carregado de conceitos, achismos, ensinamentos, muitas vezes que não condizem com o evangelho. Eu preciso abrir mão dessas coisas. Eu preciso entender que eu preciso estar como um vaso vazio, limpo para receber a santa palavra do Senhor. A gente recebe a palavra de Deus, que nós precisamos amar e morrer pelas nossas esposas, mas daí o marido vem, ouve a palavra e fala, não é bem assim também,
porque se ela não faz isso ou faz aquilo, também como que eu vou fazer de volta? Não, se eu não me esvaziar desses conceitos que eu achava que era verdade, desses pensamentos que eu sempre carreguei, eu jamais vou poder receber a palavra de Deus e ela jamais vai produzir algo em mim. À beira do caminho, e à beira do caminho o inimigo vem e arrebata facilmente, irmão. É por isso que nós vemos cristãos hoje, irmão, passam anos dentro da igreja e não há transformação de vida. Por quê? Porque estão cheios, carregados de coisas, de conceitos, não abrem mão dessas coisas. Então o Senhor nos chama em primeira instância para receber a palavra, um esvaziamento de nós. Senhor, eu aprendi coisas ao longo dessa caminhada, mas o que o Senhor quer falar comigo? Não quero receber apenas informação do Senhor, eu quero uma iluminação da sua palavra para mim. Sabe quando o Senhor revela a palavra para nós? Sabe quando antes era apenas um conceito, um princípio, mas de repente vem o Espírito Santo e abre os nossos olhos para ver de uma forma que você nunca viu antes. E fala assim, meu Deus, aonde que estava esse texto que eu nunca vi antes na Bíblia? Eu já li centenas de vezes, mas agora eu compreendo. Iluminação da palavra, revelação. Só que se a gente não se esvaziar, como que a gente vai receber a palavra de Deus? É igual eu tentar colocar algo dentro de um copo que já está cheio, irmão. Se já está cheio, não vai caber mais nada. É por isso que nós precisamos nos esvaziar antes. A gente chega num culto como esse e fala, Senhor, eu me esvazio de mim mesmo, eu esvazio meu coração, a minha mente, eu quero ouvir somente o Espírito Santo falando comigo, a voz do Senhor, eu quero receber a semente da palavra de Deus. Sabe quem vence o diabo, irmãos? Sabe quem vence o diabo? Não é um super crente, não é talvez o líder, o pastor, aquele irmão do louvor, né, que é fervoroso e que dá uma palavra de ordem, o diabo sai correndo. Sabe quem vence o diabo? É aquele que, esvaziando-se de si mesmo, tem fé em Jesus Cristo, e a sua fé vence o diabo. Que a palavra caiu aqui dentro, produziu fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a batalha, meu irmão, minha irmã, a batalha inicial aqui que Jesus está falando para nós é essa. Quantos estão dispostos a vir ao culto e não apenas vir, não apenas cantar canções, sabe? Não apenas participar de uma reunião, não é um clube, não é uma reunião de amigos qualquer, mas é um lugar onde nós celebramos o Cristo ressuscitado e aonde a palavra é semeada, irmão. E essa palavra, se cair numa terra boa, produzirá frutos. Então a nossa batalha começa aqui. Eu não tenho, nessa caminhada, mais de 20 anos caminhando com Jesus. Talvez você tenha menos, talvez você tenha mais, e não importa. Até que Jesus venha, meu irmão, até que você esteja aqui respirando nessa terra, você vai ter que fazer guerra contra Satanás, para que você se esvazie de si mesmo, para que a palavra de Deus seja, ela governe você por dentro. Não importa se você já é um líder, não importa se você é novo ou velho na fé, você precisa fazer guerra contra os seus pensamentos, você precisa fazer guerra contra aquela vontade que você tem de não ouvir a verdade da palavra de Deus. Sabe quando a verdade nos confronta, e a gente ouve que está errado, a gente não gosta, a gente torce o nariz, a gente sente até uma raiva, e a gente vai ter que fazer guerra, a gente vai ter que fazer guerra para recebermos a palavra de Deus. E nós oramos nessa noite para que a semente da palavra não caia em solos assim, para que não haja pessoas em nosso meio que a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Irmãos, ouça isso, sempre há algo que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração, sempre existe algo que o Espírito quer falar conosco. Às vezes a gente senta no culto para ouvir a palavra, igual domingo a gente estava aqui, o Joe estava ministrando, e eu sentei para ouvi-lo. Sempre tem algo que o Espírito Santo fala conosco. É impressionante, irmão. A gente pensa assim, não, essa palavra é para o fulano de tal, essa palavra é lá para o meu marido que não veio, minha esposa que não está aqui, essa palavra é para o meu vizinho, ele tinha que estar aqui, aquele miserável. Não, irmãos, a gente vem se esvaziando dessas coisas, e a gente fala assim, essa palavra é para mim, o Senhor vai falar comigo hoje.
Irmãos, e tem algo que o Espírito ministra no nosso coração. Não tem um dia que a gente não vem à igreja, é uma reunião, ao GD na casa. Não tem um dia que alguém abre a Bíblia para pregar, irmãos, e o Espírito Santo não fale conosco. Pode ser um Salmo 23, que todo mundo já conhece de cor e salteado, ou deveria saber. Mas o Espírito Santo renova a sua palavra como um orvalho pela manhã. Se eu e você temos um coração quebrantado, humilde, para receber a palavra de Deus, irmãos, Ele sempre vai falar conosco. Ele sempre vai falar conosco, irmão. Então eu não entendo quando alguém vem ao culto, não consigo compreender quando alguém vem ao culto e fala: não, essa palavra hoje não foi para mim. Não, irmão, eu não entendi. Porque não tem um dia que a palavra não é para nós. Nós somos o alvo da palavra de Deus, amém, meus irmãos? Então faça a guerra na sua mente, a batalha está aqui, ó, na sua mente, na minha mente, para que o inimigo tente roubar a semente, mas nós cremos que ele já foi derrotado em nome de Jesus Cristo, e nós seremos permeados pela santa palavra do Senhor. Mas Jesus continua dizendo: porém o que foi semeado em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Olha aí. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Antes é de pouca duração. Aqui Jesus está falando, irmãos, de um solo que é raso, de um solo que é superficial. Diga assim comigo: superficial. Irmãos, Jesus está dizendo acerca de um tipo de coração, um tipo de pessoa que recebe a palavra, mas que o solo, irmãos, a semente cai num solo que é superficial, aparentemente é profundo, mas logo abaixo daquela pequena superfície de terra tem pedras, é um solo rochoso. O solo rochoso aqui não é um monte de pedra grande, aonde a semente cai por cima, não. Ele semeia na terra, parece que tem terra boa, mas tem pedra por baixo. Já viste que tem pessoas que parece que são crentes? Recebe a palavra com alegria, diz o Senhor. Meu irmão, ele recebe a palavra, ele sai glorificando a Deus, ele canta ao Senhor com fervor, ele sai de um culto rodopiando, babando azeite, como a gente fala por aí no pentecostalismo. Só que não tem raiz em si mesmo, é raso, é superficial, não tem profundidade. E a Bíblia diz então que esse que foi semeado a semente no solo no pedregoso é o que ouve a palavra imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes tem pouca duração, e chegando a angústia, chegando a perseguição por causa do evangelho, logo ele se escandaliza e abandona. Olha isso, meu irmão, minha irmã. Por não ter raízes, por não ser profundo, por ser superficial, por ser raso, chega a tribulação, chega a sofrimento, chega a perseguição, e essa pessoa não tem substância para permanecer. Você conhece alguém que desviou-se do caminho do Senhor? Você conhece alguém que não suportou os processos e foi embora da casa do Senhor? Por quê? Não suportou os processos. E a palavra de Deus diz, irmãos, até no primeiro momento essa pessoa talvez queria, ela recebeu com alegria, com fervor espiritual, irmãos, só que ela não conseguiu permanecer. Eu conheci pessoas, irmãos, que se desviaram dos caminhos do Senhor, porque elas falavam assim: eu vim na igreja, eu busquei o Senhor para Deus arrumar o meu casamento, e o meu casamento piorou depois que eu vim. E aquela pessoa abandonou Jesus. Eu vi pessoas que vinham porque alguém prometeu a cura para a doença e a enfermidade que ela carregava há anos, e essa pessoa não recebeu a cura, e essa pessoa então se frustrou e saiu da igreja. Eu conheci pessoas que também receberam uma falsa promessa de que se ela aceitasse Jesus, se ela estivesse na igreja, no corpo de Cristo, ela ia prosperar, a empresa dela ia avançar, os negócios fluiriam, ela ia se dar bem financeiramente. Aquela pessoa não conseguiu isso, e ela se frustrou, se escandalizou, não permaneceu. Não tem profundidade, não tem raiz em si mesmo. Até recebe com alegria. A gente sai, irmãos, de um culto como esse muitas vezes muito felizes, é ou não é, irmão? Alegres, contentes.
abraçamos os irmãos, nos sentimos, sabe assim, uma energia carregada para a semana, e falamos assim, aí, agora eu estou encorajado para viver mais uma semana, glória a Deus, aleluia. Mas aí, irmão, chega na segunda-feira, chega na terça-feira, a gente já está assim, ó, igual um soldado que vai para a batalha, já cambaleando. E aí a gente sofre uma onda de desânimo muitas vezes, a gente sofre uma onda de preguiça muitas vezes, uma onda de, sei lá, de qualquer coisa, irmãos, que tenta te roubar do Senhor, do propósito que Ele tem para nós. E muitos não conseguem permanecer. É por isso, olhe para mim, é por isso que Jesus diz assim, ó, a palavra nos ensina que não basta apenas começarmos a caminhada, nós precisamos terminar e chegar lá, irmão. Amém? Nós precisamos chegar. O reino de Deus é para aqueles que perseverarem até o fim. Quantos são batizados aqui nas águas? Quantos são batizados? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o batismo é o início, nós falamos isso, né? Nós ensinamos sempre isso. O batismo nas águas é o início da caminhada. Você e eu fomos batizados nas águas. E glória a Deus, é glorioso aquele momento, onde nós somos afundados na água, simbolizando o quê? A nossa morte do velho homem, a velha natureza morrendo, e nós ressuscitando uma nova criatura para Jesus Cristo. Glorioso, irmãos, glorioso. Glorioso. Mas esse é o início da caminhada, meu irmão, minha irmã. Esse é o começo. Nós precisamos perseverar dia após dia. Nós não podemos nos contentar em sermos superficiais no Evangelho. Alguém já ouviu falar que o Evangelho é simples aqui? Quantos já ouviram falar? O Evangelho é simples, né? Sim, é simples. Mas nem porque é simples quer dizer que ele é raso. O Evangelho é simples, mas é profundo. Diga assim comigo, o Evangelho é simples, mas ele é profundo. Não confunda, meu irmão, minha irmã, simplicidade com profundidade. O Evangelho é simples, sim, porque as palavras estão escritas aqui, irmãos. Está aqui o nosso manual de vida, está aqui os princípios para nós. Mas, irmãos, isso aqui é de uma profundidade violenta. Isso aqui é de uma riqueza extraordinária. A Bíblia diz assim, ó, que em Cristo Jesus estão os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você já imaginou que Ele é uma fonte inesgotável de sabedoria? Isso aqui é um tesouro inestimável. Então não é porque é simples, quer dizer que é raso. E Jesus nos chama, meu irmão, minha irmã, para sermos um solo, um tipo de solo que tem profundidade, meu irmão, que tem raízes, que tem vida de verdade ali, meu irmão. O Senhor não nos chama para viver uma vida na superfície, mas uma vida de profundidade. Como está a vida, meu irmão, minha irmã? Estamos levando, pastor. Como assim levando, irmão? Jesus não nos chamou para levar a vida, Jesus nos chamou para viver a verdadeira vida. Viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Não é uma vida rasa, é uma vida que tem profundidade. Ler a palavra de Deus, nos aprofundarmos no Evangelho de Jesus Cristo. Quantos de nós se comprometemos esse ano 2026 a ler a palavra de Deus? Virou o ano, irmão, todo mundo é o crente mais fervoroso. Fala assim, esse ano eu leio a Bíblia inteira. Esse ano eu vou ler aqueles livros bem escondidinhos na Bíblia que eu não consigo achar nunca. E aí nós já estamos na metade do ano quase. E nós se movemos? Nós saímos do lugar? Irmãos, nós precisamos nos mover. Nós precisamos sair da superfície. Eu estou aqui não para te falar algo novo, mas para te lembrar, meu irmão, que nós precisamos viver um evangelho profundo. Um evangelho que cria raízes, que aprofunda no Senhor. Aprofunde a sua vida com Deus. Aprofunde a sua vida de oração. Aprofunde, meu irmão. Não se contente em fazer uma oração rapidinha antes de sair trabalhar, correndo. Ai, Senhor Jesus, obrigado, e glória a Deus, aleluia, e sai correndo. Não se acostume com isso, irmão. Melhor isso do que nada, mas não se acostume com isso. É melhor que nós tenhamos tempo também com o Senhor, de oração, de intercessão, de clamor. Não se acostume a viver uma vida rasa. Ei, meu irmão, minha irmã, tem muito cristão, ouça isso, tem muito cristão que está sobrevivendo apenas com o culto de domingo à noite, irmão. Sabe aquele paciente que está na UTI? Pipi, já viu? Sabe aquele paciente já está assim, ó,
moribundo, já está quase mais para lá do que para cá. Um cristão, meu irmão, que sobrevive apenas do culto de domingo à noite, da oração que faz na igreja domingo à noite, da leitura da Bíblia que ouve no domingo à noite, irmão, ele já está nesse estado de quase morto. Na UTI, assim, ó, já para os médicos já falar assim, ó, aqui não tem mais o que fazer. Porque viver da palavra que você escuta só no domingo à noite, meu irmão, minha irmã, é viver um evangelho raso. Orar apenas na igreja domingo à noite, cantar louvores que falam de Jesus apenas no domingo à noite, é viver um evangelho raso, na superfície. Jesus tem mais para mim e para você, irmão. Jesus tem mais para nós. Uma vida, dia após dia. E eu não estou te desencorajando para você vir no domingo à noite, não. Pelo contrário, não deixemos de congregar, diz a palavra de Deus no autor de Hebreus. Domingo à noite é o dia que nós celebramos. Hoje eu postei uma foto e disse, vamos para o melhor dia, a melhor coisa no domingo, que é o quê? Celebrar Cristo Jesus com os meus irmãos na igreja. O dia do Senhor, irmãos. Ao longo desses tantos anos que eu caminho com Cristo, poucas vezes eu faltei no domingo no culto, porque eu entendi que isso é prioridade na minha vida. O dia do Senhor é o dia que nós relembramos, Cristo venceu a morte, ressuscitou para me dar vida em abundância. Não viva um evangelho raso. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não viva um evangelho raso. Aprofunde o evangelho na sua vida, meu irmão, minha irmã. Aprofunde o evangelho. Viva uma vida profunda no Senhor. Diga para o Espírito Santo, ore com Ele, a Ele de verdade, irmão. Fala, Senhor, eu estou vivendo igual um paciente na UTI, Senhor. Estou vivendo de uma forma rasa, eu não quero viver assim. E Deus vai te encorajar, Deus vai te levantar desse lugar, meu irmão. Deus vai te dar uma experiência nova, Deus vai te fortalecer, Deus vai liberar uma palavra fresca no seu coração, e aquilo vai te dar ânimo, irmão. Sabe quando Elias senta debaixo de um pé de zimbro lá e pede a morte, ele fala assim, Senhor, para mim deu aqui na terra. Desanimado, fugindo da rainha que estava atrás dele. Aí Deus fala para ele assim, ó, levanta que tem mais obra para você fazer, vai, come, com esse alimento você vai andar mais tantos dias pela frente ainda. Irmãos, ele levantou, comeu aquele alimento, e aquele alimento foi suficiente para ele caminhar muitos dias ainda até o propósito do Senhor. E quando nós oramos e pedimos ao Senhor isso, essa oração, Senhor, alimenta o meu espírito, me tira da superfície, me leva a nível mais profundo no Senhor, eu quero mergulhar, meu irmão, Ele vai te dar um alimento, que aquilo ali vai satisfazer a sua alma, aquilo ali vai fazer com que te impulsione a caminhar ainda mais longe. Todos nós passamos momentos de dificuldade, todos nós passamos momentos de desânimo, crise. Você acha que ao longo desses 20 anos que eu estou falando para vocês, não veio muitas vezes desânimo na minha vida? Você acha que muitas vezes eu não pensei em desistir, minha esposa não pensou em desistir da igreja, de Cristo, dessa caminhada? Muitas vezes. Mas sabe o que me deu força para continuar? Não é porque eu era bom, porque eu era legal, porque eu conhecia a Bíblia, não. Mas é porque Ele me deu alimento suficiente para permanecer. A palavra dEle foi suficiente dentro de mim para criar raízes, irmão. Tem uma árvore na frente de casa, irmão, ali, gigantesca. Quem foi ali em casa já viu aquela árvore gigantesca. Eu não sei se é um pé de figueira aquilo, né, Ju? Você não sei, o pastor Jeff ontem falou assim, eu acho que esse é um pé de figueira. Gigantesca, você não consegue abraçar a árvore assim, ó. Meu irmão, as raízes dela, eles fizeram a calçada por cima das raízes dela, assim, ó. As raízes baita, dessa grossura. Meu irmão, pode cair a tempestade que for, o granizo que for, o vento sul que for, irmão, aquela árvore permanece intacta, porque ela tem raízes muito profundas. Sabe o que a Bíblia chama o povo de Deus? Carvalhos de justiça. Carvalhos de justiça. Uma árvore que é tão enraizada que permanece inabalável diante das circunstâncias do vento forte. É por isso que o crente que está raso, ele não aguenta, irmãos, a dificuldade, quando vem a perseguição, diz a palavra de Deus, a angústia, ele não consegue resistir, ele desanima, porque ele fala assim, mas eu queria bênção, eu queria só alegria, eu queria prosperidade, aí veio o contrário, ele passou uma situação, um vento forte, ele não resiste, porque os olhos dele estavam na superfície apenas. O Senhor nos chama para criar raízes, irmão, raízes.
Sai do raso. Nossa oração é para que o Senhor nos tire do raso, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, fale conosco, Senhor. Nos ministre, Senhor. Nos faça, Senhor, criar raízes nessa noite. Alongar as nossas raízes. Como a Tua palavra diz, o salmista, Senhor, que nós seremos como aquela árvore plantada junto a ribeiros de água, que recebem o nutriente, a água, o alimento. Por isso Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos, e se permanecerem em mim, vocês darão muitos frutos. Ah, Senhor, nos tira de todo o evangelho superficial. E eu me alegro, meu irmão, que muitas vezes eu recebo uma ligação, uma mensagem de um discípulo, de um filho, de um irmão, uma irmã que: pastor, estou vivendo uma fase tão difícil, dificuldade, luta, é o casamento, é as finanças, é a família, problemas na empresa, mas pastor, eu tenho orado mais do que nunca, pastor, eu tenho clamado ao Senhor, pastor, eu sei que Deus tem me sustentado, Deus vai derramar graça, e eu me alegro demais por isso, irmão, porque eu tenho visto irmãos permanecerem no Senhor, mesmo com vento contrário. Mesmo com vento contrário. Estava compartilhando ontem com o pastor Jeff. Nós estamos vivendo a fase mais difícil com o Isaac, o nosso filho. De agitação, nervosismo, uma situação, a gente está vivendo um contexto bem difícil, familiar, com ele. Mas nós temos visto também a graça do Senhor nos sustentando. Muitas vezes o emocional quer abalar, mas o Senhor nos sustenta. O Senhor nos sustenta. A graça dele é suficiente. A graça dele é suficiente. Não serão as lutas que vão nos derrubar, irmãos, os ventos contrários. Qual que é o sofrimento que você está passando? Qual que é a luta que você está passando, meu irmão, minha irmã? Não foque na luta, foque em criar raízes, porque se tivermos raízes, nós vamos permanecer inabaláveis no Senhor. Amém? Terceiro lugar, estamos chegando para o final, meu irmão. Tem um tipo de semente, versículo 22, que foi semeado entre os espinhos, e que é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Oh, irmãos, muitos de nós estamos distraídos com coisas dessa terra, coisas desse mundo. A palavra de Deus, irmãos, ela é semeada a todos nós, mas muitas vezes nossos olhos estão em coisas terrenas apenas. Colossenses capítulo 3 vai dizer assim, ó: se vocês foram ressuscitados com Cristo, coloquem os olhos nas coisas do alto, busquem, pensem nas coisas que são do alto e não da terra, porque vocês morreram e ressuscitaram em Cristo Jesus. Então nós recebemos a palavra, mas muitas vezes a gente anda preocupado. Como que eu vou pagar aquela conta? Como que eu vou fazer isso? Como que meu Deus, minha família vai sucumbir? Meu Deus, eu não vou dar conta. Eu preciso fazer, eu preciso acontecer, eu preciso resolver. E a gente vive atribulado, angustiado, ansioso com as coisas dessa terra, irmão. Parece que a nossa vida se resume em apagar incêndio e resolver coisas e pepino dessa terra. Eu costumo dizer aqui, quem não tem problema, né? Quem não tem problema de nós? Até aniversariante tem problema. Se eu perguntar, tem problema, filha? Mas está de aniversário, um dia de festa, celebração, mas tem problema? Tem problema. No final nós contamos parabéns. Tem problema? Tem problemas? Tem situações difíceis para resolver? Todos nós, irmão. Se nós for contar um para o outro, nós choramos junto. Todos nós temos. Mas muitas vezes a gente fica vivendo um ciclo, sabe? Tentando resolver problema, angústia, tribulação. Meu Deus, situação, é dinheiro, é coisa para resolver. E é isso, é aquilo, é funcionário, é o meu patrão, é aquilo. E a gente, irmãos, tira os olhos daquilo que é eterno para ficar com os olhos naquilo que é natural.
E Jesus vem falar para nós assim, ó, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou se vestir, porque o vosso Pai que está nos céus está cuidando de tudo, não deixou faltar nada até hoje e não vai deixar faltar amanhã também. Não ande ansiosos pelas coisas dessa terra, o natural. Por quê? Porque quem anda ansioso, preocupado, angustiado com coisas naturais é quem não tem Jesus, irmãos, é os pagãos, é gente que não conheceu o evangelho que nós conhecemos. E essas pessoas, por não terem Cristo, andam desesperadas, como se a vida estivesse no controle das mãos delas. Mas nós não somos desse povo, irmãos, nós não somos assim. Nós precisamos confiar no Senhor, tirar nossos olhos das coisas terrenas. Irmão, se você quer prosperar, se você quer enriquecer nessa terra, guarde o seu coração. Deus não tem problema com dinheiro, Deus tem problema com o amor ao dinheiro, amém, irmãos? Quando o dinheiro passa a ser o ídolo e está sentado no trono do nosso coração. Por isso que as cartas, Paulo vai dizer que aquele que quer enriquecer, cai em muitas tentações. Por quê? Porque tira os olhos do céu e a gente tende a colocar os olhos naquilo que é terreno, no dinheiro, nas coisas naturais. Então guarde o seu coração. Quer ter prosperidade, quer, sabe, ter uma profissão melhor, quer ter uma condição financeira melhor, amém, meu irmão, estude, trabalhe, dê duro, administre bem, irmãos, e está tudo certo, mas sobretudo guarde o seu coração, guardemos o nosso coração, porque o apóstolo Paulo nos ensinou o segredo. Eu aprendi o segredo do quê? Estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter muito, mas também sei ter pouco. Eu já estive vestido, já estive nu e estou plenamente satisfeito no Senhor. Tendo muito, tendo pouco, esse é o segredo para nós estarmos em Cristo Jesus, guardando o nosso coração e a semente cair e produzir frutos dentro de nós. Então tiremos os olhos do natural, tiremos os olhos dos problemas. Eu não estou dizendo para nós sermos negligentes. Temos coisas para resolver, resolvamos então, vamos embora, vamos resolver os BOs, como nós temos falado com os homens, né? Nós somos resolvedores de BO, irmãos. Nós vamos matar no peito, vamos resolver, com a graça do Senhor. Mas irmãos, os nossos olhos estão em Cristo. Nós estamos buscando a vontade dEle, nós estamos edificando o reino nessa terra. Nossos irmãos, o ouro, a prata, os bens vão passar, traça corrói, ladrão rouba, não fica nada, mas o propósito de Deus permanece para sempre. A palavra permanece, o propósito permanece. E eu te pergunto, você quer viver por algo que passa, é passageiro, ou você quer viver por algo que é eterno? Pelo que você quer gastar teus dias? Pelo que tu quer gastar tua saúde? Por coisas passageiras ou por aquilo que é eterno? Jesus nos dá o segredo a sermos um tipo de solo que não anda seduzido pelas riquezas dessa terra, que não anda preocupado com as coisas desse mundo, com os cuidados deste mundo, mas que guarda o coração, a santa palavra de Deus. E por fim, teve um tipo de solo, 23. Ele foi semeado em uma boa terra, e essa pessoa ouve a palavra e compreende. Diga assim, ouve e compreende. Esse é o segredo, irmãos. Quem lembra aqui quando era aluno na escola e você não entendia o que o professor estava falando? E aí você tem duas opções: ou você pergunta para o professor para esclarecer a tua dúvida, ou você fica calado, com vergonha, com medo, com timidez, com o que quer que seja, e você não compreende a matéria, e por conta disso é prejudicado depois na prova. Sim ou não? Quando eu estava dando aula na escola ali, é incrível isso. Tem alguns alunos que pegam de primeira, eles entendem o que você está passando, o conteúdo está passando, mas tem alguns alunos que você fica falando assim, a feição do aluno é tipo assim, o que esse professor está falando? Não estou entendendo nada disso aqui. Só que não perguntava, não entendia e não perguntava. Esses dias minha filha foi pegar o ônibus pela primeira vez, e aí estava com dúvida de se descia num ponto, se descia no outro. Filha, pergunta, porque quem pergunta, que não tem um ditado que diz quem tem boca, né? Pergunta em nome de Jesus. E aí a vergonha, não, eu
perguntar, falar, né? Desceu no ponto errado. Aquele que ouve o Evangelho e não entende, não compreende, irmãos, ele vai ser qualquer um tipo desse solo, vai ter a semente perdida do seu coração. Mas o que ouve e entende, compreende, e esse compreender, irmãos, não é para pessoa assim, pastor, então é só pessoa inteligente, que tem estudo, faculdade, que vai compreender. Não, diga assim, não. Sabe quem que entende a palavra de Deus? É quem tem um coração quebrantado e contrito. Porque, irmãos, os discípulos de Jesus aqui, todos eles, se não todos, irmãos, eram, talvez, tirando a exceção de Mateus ali, que era alguém estudado, mas todos eles eram, talvez, analfabetos, indoutos, pessoas que não tinham conhecimento natural. Mas Jesus falou assim, os olhos de vocês viram, o ouvido de vocês ouviram, e vocês creram. Então não é na nossa mente natural, racional, não é a nossa inteligência humana, mas é a capacidade que nós temos de nos humilhar e falar, Senhor, eu com a minha mente natural não consigo compreender, quando o Senhor fala que 1 mais 1 não é 2, é 5 se o Senhor quiser, eu não consigo compreender que do nada pode vir a existir alguma coisa, eu não consigo compreender com a minha mente racional, de que aquele que está com a conta zerada num dia, no outro dia o Senhor faz um milagre, faz abrir uma porta, e de repente essa pessoa tem tudo. Eu não consigo compreender com a minha mente natural, mas eu creio pela palavra. A palavra produz fé, a palavra produz fruto, a palavra frutifica em nosso interior. Com a mente natural, irmão, nós não vamos muito longe, mas com a mente de Cristo, espiritual, irmãos, Ele consegue nos fazer enxergar aquilo que a gente não via antes. Quantas pessoas nós víamos chegando na igreja, pastor, meu casamento está destruído, não tem mais o que fazer. Irmãos, e o nosso olhar sempre com amor para essa pessoa, meu irmão, se você ver aquilo que Deus está vendo, você vai ver que não há impossíveis para Deus. O cristão talvez deixaria de usar em muitas ocasiões a palavra impossível. Certa vez alguém falou para Jesus, quem que vai poder ser salvo então? Quem que pode se salvar? Se para se salvar é preciso entrar por uma porta estreita, um caminho estreito, é preciso tomar uma cruz, negar a si mesmo, quem pode se salvar, Senhor? E Jesus vai dizer, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Só Ele pode iluminar o nosso entendimento, só Ele pode redimir um pecador, só Ele pode quebrantar o coração de alguém que andava em trevas e agora se arrepende dos seus pecados e nasce de novo em Cristo Jesus. Só Ele, irmãos, pode regenerar um homem perverso, só Ele pode transformar o coração de alguém que estava perdido. Só Cristo, Ele é poderoso para fazer isso. Eu quero orar com você nessa noite, para que o nosso coração seja uma terra boa, uma terra produtiva, adubada, para receber as sementes da palavra de Deus. Se coloque de pé, isso, vamos orar, irmãos, vamos orar juntos, para que nós possamos sair da superfície, irmãos, e aprofundar a nossa vida em Cristo Jesus, na palavra de Deus, para que nós possamos viver uma estação, um tempo de aprofundamento no Senhor, no Evangelho de Cristo Jesus, experiências com o Espírito Santo. Voltando ao primeiro amor, para aqueles que já esfriaram, desfrutando de um tempo precioso de comunhão, desfrutando de poder ser usado para abençoar a vida de alguém, para ajudar, servir, edificar a vida de alguém. Espectador, meu irmão, nós não somos. Você não é espectador chamado para assistir acontecer o reino de Deus. Você é chamado para fazer parte disso. Fazer parte. Vamos declarar uma canção ao Senhor. Enquanto isso, irmãos, entregue o seu coração ao Senhor. Entregue o seu coração. Se essa palavra tocou a sua vida, se o Espírito Santo falou com você, faça isso, irmãos, quebrante-se diante do Senhor, reconhecendo. Se
você tem andado preocupado, ansioso, angustiado, coloque, apresente ao Senhor a sua angústia. Apresente ao Senhor. Ele é o único que pode, irmãos, transformar a nossa realidade.